E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a grande final do Campeonato Mundial de Blitz de 2025, jogada entre Nordback Abdusattorov e Magnus Carlsen agora há pouco. Se vencer essa partida, Magnus Carlsen terá acumulado 20 títulos de campeão mundial ao longo de toda a sua carreira, contando o campeonato clássico, o campeonato de rápidas e o campeonato mundial de Blitz. Se vencer, Nordback Abdusattorov terá o seu primeiro título como campeão mundial. Então, sem mais delongas, vamos a essa partida completamente absurda que inclui um cálculo de 12 lances no final de jogo por parte do Magnus Carlsen. Vem E4 por parte do Nordback e o Magnus joga a defesa Pirk, peão em D4 ocupando o centro do tabuleiro, temos o cavalo em F6 ameaçando o peão de E, bispo em D3 defendendo e E5 atacando o centro do tabuleiro. Peão toma, aqui normalmente o Carlsen tem jogado essa linha aqui, normalmente vai permitir uma troca de damas bem cedo porque a coluna D está aberta, levando a um final de jogo rápido, que é a grande especialidade do Magnus, mas o Nordback quer pressionar o peão de E, então ele joga cavalo em F3, vem cavalo em D7 defendendo, não se colocando na frente do peão. Para deixar livre a movimentação, normalmente se joga C6 para poder tirar a dama para A4 ou para B6 e afins. Vem aqui por parte do Abdusattorov o roque, bispo C5 do Magnus desenvolvendo, cavalo em D2, o roque do Magnus, e agora o Nordback joga cavalo em C4 e ele demonstra a ideia das brancas nessa linha. O que as brancas querem fazer é pressionar o máximo que puderem o ponto E5, e existem mais maneiras de trazer ataques ao ponto E5, como veremos, e potencialmente forçar o Magnus a jogar um F6, uma coisa assim que seria ruim para a segurança do próprio rei, ou forçar o Magnus a se estender, jogando lances como B5, coisa do gênero, né? Primeiramente o Magnus tem que defender o peão, então torre em 8 é o lance, e aqui o Nordback joga peão em A3, revelando a ideia. A ideia é jogar B4 com tempo no bispo, quando o bispo sair jogar bispo em B2, que é um fianqueto muito mais agressivo, botando pressão mais uma vez no ponto E5. O Magnus não permite, ele joga peão em A5 para evitar o B4, e o Nordback então joga bispo D2 e ao mesmo tempo, né, tá apoiando o peão na casa de B4 no próximo lance, e também pode se colocar na diagonal C3, onde ele vai de fato ficar pressionando o ponto E5 mais e mais. O Magnus joga peão na casa de B6, e a ideia de peão na casa de B6 é fianquetar o bispo para a casa de B7. Vem o B4 do Abdusattorov atacando o bispo, peão toma, temos a troca de torres, e agora quando toma de volta, o Nordback está, na verdade, adicionando mais um ataque ao ponto E5, e o Magnus joga bispo em F8. Parece que deu tudo errado para o Magnus Carlsen, porque as brancas têm 1, 2, 3 ataques ao ponto E5, no entanto, acredite ou não, o Magnus tem um recurso tático. O problema é o bispo de D2, que vai ficar caindo caso o cavalo por peão seja jogado agora. Então, cavalo por peão, teremos cavalo por, e no final da linha, onde é que tá o problema com o bispo em D2? Brancas não só ganharam peão? Nada disso, cavalo por E4 pode ser jogado, o bispo de D3 está cravado ao bispo de D2 que cai, então na verdade o Magnus não perdeu um peão, bispo por exemplo, levaria a dama por D2, e na verdade o jogador de pretas está numa posição até melhor, porque o cavalo também está cravado e pretas têm o par de bispos. Então, sabendo que ele não pode tomar o peão de E nesse instante, o Nordback tira o bispo que era o problema da posição, vai para C3, adiciona mais um ataque no peão de E, agora o peão de E está atacado 1, 2, 3, 4 vezes e defendido apenas 2 e não tem mais tática, mas o Magnus gera um contra-ataque, bispo B7, contra-atacando o ponto E4. Quer tomar o peão de E? Toma, eu tomo em E4, então você ainda não ganhou o peão. Abdusattorov vai então e joga a torre 1, beleza. Agora eu vou defender o ponto E4 duas vezes e eu estou de fato ameaçando capturar. E parece que o Magnus levou a pior, parece que o Magnus perdeu, vai perder o peão, e o Magnus joga bispo em D6, adicionando mais uma defesa ao peão, mas não parece suficiente, porque esse bispo defende 1, 2, 3 vezes, o peão está atacado 1, 2, 3, 4 vezes, o Nordback faz o cálculo, né, uma conta simples de ver quem tem mais, e ele vai lá e toma o peão. No entanto, Magnus Carlsen tinha ainda mais um recurso tático nessa posição, e ele vai recuperar o material. Cavalo por, e é nesse momento que eu quero que você pause o vídeo, eu quero que você veja qual é o recurso tático que o Magnus Carlsen pode utilizar
para recuperar o material. Aproveita já e deixa o like se você tá curtindo, se inscreve no canal se não for inscrito e caso você tenha interesse em produtos enxadrísticos de altíssima qualidade, tem uma lojinha no canto inferior esquerdo que você pode checar, com tabuleiros de xadrez, livros de xadrez, relógios de xadrez, tudo da mais alta qualidade. Muito bem, merchan feito, deu tempo de você pensar, o Magnus joga dama e7. O único lance que, na verdade, adiciona um ataque através do raio-x ao peão de E e recupera, então, o material. Nessa posição, o Abdusattorov tem um cavalo caindo aqui agora, que está ameaçado 3 vezes, né? Ele poderia tentar manter, como por exemplo o peão em F4, mas o que vai cair depois é o peão de B. De qualquer forma, é um ataque duplo, não dá para manter o material. Então, na verdade, o Nordbeck volta o cavalo e o Magnus vai em frente e ao invés de tomar o peão de E, que está atacado, o cavalo por E4 é perfeitamente jogável, o Magnus joga bispo por B4 porque dessa maneira ele não entra numa cravada, restabelece aqui a igualdade material e vai, na verdade, forçar algumas trocas de peça que entram no final, que é justamente a grande especialidade do Magnus Carlsen. Vem dama em A7, tocando o bispo, bispo por E4, forçando mais trocas, bispo por torre por, na verdade, com 2 ataques na casa de E1. Provavelmente o que o Magnus estava querendo era a torre por E4, mas vem dama B8 cheque. Aqui, é claro, você não pode defender de torre atacando a dama, parece que dá, né? Mas dama por leva a checkmate, você vai ter que tomar de cavalo e vai levar checkmate. Vejamos, o cara que ganhou o campeonato mundial 19 vezes, será que ele viu? Opa, ele viu, defendeu de dama, tudo bem, tudo tranquilo. Nessa posição, dama por C7 é jogado e beleza, depois de torre por, cavalo por e B5, nós entramos no final, tranquilo, igual. Provavelmente o Nordbeck estava pensando que conseguiria segurar um empate sem graves problemas por aqui. É um final completamente igual, um peão para cada na ala da dama, rei, dama e cavalo para cada jogador, tranquilo, né? Vem cavalo em F3, dama em E8, dama em E5, forçando aqui mais ou menos a troca das damas, né? Dama por, cavalo por e rei em F8 joga o Magnus Carlsen. Rei em F1 joga o Nordbeck, afinal de contas a atividade de rei é bem importante. Rei E7, rei E2, rei E6 tocando o cavalo, cavalo volta para F3 e rei em D5. O rei do Magnus está um pouco mais ativo, no entanto isso não é suficiente talvez para ganhar esse final ainda, né? Você teria que fazer alguma mágica ou algum cálculo profundo para você conseguir vencer isso daqui. O Nordbeck joga imediatamente cavalo em G5, ameaçando o peão fraco da casa de F7, e parece que quem levou a melhor foi o próprio Nordbeck, mas o Magnus sacrifica o seu peão e joga rei C4 indo atrás do peão da casa de C2. E mesmo que cavalo por F2 seja jogado e rei C3 seja jogado, essa ainda é uma posição igual, mas o Nordbeck ainda joga rei D2, não deixa o Magnus ativar o rei ganhando o peão de C, e o Magnus então fala, beleza, vamos fazer a mesma coisa, vou jogar cavalo G4, você toma meu peão, eu tomo seu peão, tá tudo igual. Cavalo volta para G5, Magnus joga H6, cavalo vai para casa de E6 tocando o peão de G, o Magnus joga G5, né? Vem rei em E2 tocando o cavalo sai, e parece que esse final vai empatar, parece que não tem nada demais por aqui. H3 chuta o cavalo, cavalo volta para casa de F6, rei em D2 joga o Abdusattorov e B4 joga o Magnus, limitando aqui a movimentação do rei adversário. Cavalo G7, e agora o Magnus joga cavalinho E4 cheque, vem o rei E3 chutando o cavalo dali, o Magnus tira o cavalo e o Nordbeck, pensando que vai virar repetição de lances, né? Joga rei em D2. Provavelmente o que o Nordbeck pensava é a mesma coisa que o Stockfish está pensando. Tá empatado, jogue cavalo cheque, rei C3, volta o cavalo, né? Cavalo cheque, rei D3, volta o cavalo e o Nordbeck vai voltar o rei, repita 3 vezes, empata e vamos para a próxima partida, certo? Exceto que nessa posição, o Magnus vê uma melhoria que dá para fazer na posição. Em vez dele jogar cavalo cheque, rei E3, ele volta. Ele sabe que ele quer jogar cavalo cheque no próximo lance, não sabe? Só que ele não quer que rei E3 seja uma opção. Então ele joga rei na casa de D4. Beleza, tranquilo. Vem G4 e cavalo cheque. Beleza, deu o cheque, poderia ser em qualquer uma das linhas. Aqui em C4, na verdade, até um pouco melhor, porque limita um pouco a movimentação do rei se ele tentar dar a volta na ala da dama. Nessa posição, o Magnus Carlsen já sabe que a posição está virando ao seu favor. Porque todos os lances, que ele faz a partir desse momento até o final da partida são feitos instantaneamente. Como você se defenderia de brancas? Eu diria que 90% dos jogadores
ficariam com muito medo da infiltração do rei do jogador de pretas indo atrás dos peões do jogador de brancas e jogariam rei em E2. Esse lance perde instantaneamente. Se você pensou em jogar, vamos voltar na posição, perdão, se você pensou em jogar rei em C1 para evitar, por exemplo, um rei em C3, primeiro que não evita, mas segundo que você deveria ter visto o que você ia fazer contra rei E3. Qual seria a defesa? Beleza, cavalo F5, pega o peão, né? Mas será que o jogador de brancas segura isso daqui? E a resposta é segura. A resposta é essa, o jogador de brancas segura isso daqui se ele joga C3 para poder ativar o rei, entregando o peão para poder ativar o rei, e depois ele joga aqui o cavalo em F7 para pegar o peão de G, o rei avança, não tem como o cavalo defender o peão. É, na verdade, um cálculo bem difícil, não daria, por exemplo, para tentar ir atrás do peão do jogador de pretas, né? Não daria, tipo, rei B1, tentar vir para cá, né? Por exemplo, rei toma peão, aí vamos dizer, você tenta esse, tem, por exemplo, cavalo A5 e o seu rei não entra. O rei não entra. Mas quando o rei vai voltando, aquele planinho de C3 ainda existe, na verdade, as brancas seguram esse empate. O Abdusattorov pensou igual um ser humano normal, ele jogou rei E2. E esse é o erro, né? Na partida, rei C3, beleza. Cavalo em F5, indo atrás do peão de H. Vem, rei toma peão de C2. E aqui o Nordback, não importa, se ele tomar o peão de H, o peão é rápido demais. Então ele joga cavalo cheque, rei C3, cavalo B5 cheque, rei B2, rei D3, cavalo E5 cheque, rei E4. O Nordback fala, tudo bem, eu vou sacrificar o meu cavalo no peão de B e eu vou, com o meu rei, tomar os seus peões aqui. Não tem perigo. Não tem perigo na posição, né? As brancas provavelmente não viram perigo. Vem o cavalo em G6 do jogador de pretas. Aí, rei F5, cavalo H4, fazendo o rei das brancas ter que dar uma volta maior. Rei F6 e B3. E a pergunta que o Magnus está fazendo é através de qual rota esse cavalo se sacrifica nesse peão, na qual você, na verdade, não me permita capturar esses peões antes. O Abdusattorov joga rei G7 indo atrás do peão de H. Poderia também ter jogado, por exemplo, cavalo aqui para sacrificar no peão, mas rei C3, cavalo por, rei por. E esse final o Magnus consegue segurar. Porque no final da linha ele consegue jogar, por exemplo, cavalo em F3, ficar com o cavalo segurando o peão de G. E isso viu o Magnus, porque como você pode ver, ele gastou um segundo do momento do erro do Abdusattorov para agora. Rei G7, cavalo F3, instantâneo também. Rei por H6, rei C1. E aqui, mesmo que o cavalo se sacrifique pelo peão, não dá tempo do rei expulsar esse cavalo daqui e pegar o peão. Vem, peão na casa de B2, cavalo A3, peão dama, cavalo toma, rei toma. E aqui agora, como que a gente faz para que o rei não chute o cavalo e ganhe o peão de G? F5, rei C2, H4, por exemplo, nessa posição, se jogasse rei na casa de E4, a ideia seria jogar cavalo em H4, novamente ganhando tempo, né? Você faz uma barreira com o cavalo aqui e o peão, que não deixa o rei do adversário entrar rapidamente. E quando o adversário finalmente ameaça o peão, você volta o cavalo para F3 que defende, deu tempo de trazer o rei. Beleza, na partida, né? H4 tentou o Abdusattorov, deu o peão ali, peão toma, e agora ele tenta rei F4. E a ideia do rei F4 é, eu vou tomar o cavalo, entrando no quadrado do peão. E agora vem o último momento de brilhantismo. Cavalo em G5. Na verdade, o cavalo apoia o peão em H3, ele gera toda uma barreira que você precisa passar para tentar dar tempo, mas o mais importante, se tomar o cavalo, H3, H2 e dama, e se você não tomar o cavalo, se você tentar dar a volta, H3, você nunca vai tomar o cavalo, né? Na verdade, o jogador de pretas tem todo o tempo do mundo para poder trazer o seu rei, você vai fazer um bloqueio por aqui, ganhar o peão e depois, né, vencer essa partida com um peão e um cavalo a mais. Foi com essa partida, na verdade, e mais um match de 4 partidas, mas essa é a mais espetacular, porque o Magnus jogou com 98,5 pontos de precisão, né? O Magnus jogou com 98,5 de precisão, e o Magnus vira campeão mundial 20 vezes. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.